11h12. Estamos de volta. E aí, Paulo, boa tarde. Boa tarde. Você falando aí sobre o relógio todo doidão, você alcançou esse relógio. Não diga que não, que a gente sabe que sim. Eu lembro daquele nome do pé, lá em cima do prédio. Eu lembro. Sandália do pé. Sandália do pé. Qualidade Beza, lembra, né? Lembro. E a primeira suspensão de Reginaldo na TV Borborema foi porque ele se orientou pelo relógio todo doidão. Sentou ali e ficou olhando os pombos de pinta cega na época. Aí chegou atrasado na televisão, pegou uma suspensão por causa do relógio. Tudo em paz? Tudo sob controle. Pois bem, o presidente Lula esteve ontem em Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, e achou de mandar mais um recado para o presidente americano Donald Trump. Os empresários estão dizendo, meu Deus do céu, não mande recado, não solte graça, não faça provocação que a situação piora. Mas Lula deu umas cacetadas na família Bolsonaro, como é de praxe, porque nem Lula elogia Bolsonaro, nem Bolsonaro elogia Lula. E aí aproveitou para mandar um recado para Donald Trump, o presidente americano. Eis aqui o recado. Bilhões de dólares no negócio com o Brasil. Então, 3 mentiras. Então, eu fiquei pensando, o que fazer? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Eu conversei com o Clinton, conversei com o Obama, conversei com o Bush, conversei com o Biden, converso com o Xi Jinping, converso com a Índia, converso com o Canadá. Ontem eu conversei 40 minutos com a presidenta do México, eu converso com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, com a Malásia, com a Indonésia, com todo mundo eu converso. Mas ele não quis conversar. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. Truco é um jogo de cartas, onde você... duas duplas ali atuando, e quem faz mais pontos, 6, 12 e tal. Aí Lula disse que é bom de truco, e se Trump quiser apostar com ele, vai perder. Olha, tá a foto, não tá não, presidente Lula? Lula saiu ontem de Minas, foi para São Paulo, onde permanece. A primeira-dama Janja está agora no Rio de Janeiro, no velório de Preta Gil, no Teatro Municipal, no centro do Rio, mas Lula tem agenda em São Paulo, que a gente mostra agora. O único compromisso, cerimônia de anúncio dos projetos habilitados pelo novo PAC, urbanização de favelas, no âmbito do programa Periferia Viva, no Jardim Rochdale, lá em Osasco, na Grande São Paulo. É o compromisso oficial do senhor presidente Lula para hoje. Enquanto Lula dá as cutucadas em Donald Trump, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem conversado, buscado abrir alguma porta, alguma janela, alguma gaveta, para ver se começa pelo menos um entendimento com os americanos. O vice-presidente disse que sábado passado conversou durante um bom tempo com o secretário de Negócios dos Estados Unidos para ver se inicia uma conversa. Vamos ver. Depois queria também destacar que nós conversamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. Quando foi? Sábado à tarde. E destacando, o presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica. Só que ele diz uma coisa e Lula faz outra, né? E outra coisa, de sábado para cá já quase uma semana e... Quarta-feira Trump falou sobre o Brasil. Quarta-feira ele falou sobre o Brasil. É claro que ninguém aqui está torcendo contra, muito pelo contrário. Minha gente, essa relação Brasil e Estados Unidos dura 200 anos. Toda a vida os Estados Unidos tiveram presidente republicano ou democrata. E o Brasil mantinha relações do mesmo jeito, comprava, vendia, importava e exportava. O encrespamento foi agora, que Lula inventou esse negócio de trocar o dólar por outras moedas aí nas negociações dos BRICS. Eu queria saber qual é a vantagem que o Brasil leva nisso. Vamos fazer um exemplo aqui bem prático assim para todo mundo entender. Imagine que o Brasil exporta soja para a China. Aí a China diga assim, ô Lula, eu vou te pagar agora na moeda local, yuan. Lula vai aceitar? Lula quer o dólar.
o Banco Central quer o dólar, o Ministério da Fazenda quer o dólar. Então saia Lula daqui e vá comprar alguma coisa lá no outro país, em nome do Brasil. Aí chega lá, ô companheiro, por exemplo, os jatos que comprou os aviões de guerra, os caças lá da Suécia, vou pagar você em real. Não tem no mundo quem queira, porque a moeda do mundo é o dólar. Agora, eu acho que o que dificulta também é se achar do que o Trump coloca na carta, né? Porque na carta ele coloca o condicionamento numa questão política e ideológica. Aí foi. Inventou esse eu negócio. acho uma coisa complicadíssima, porque essa história de negócios, tudo bem, mas aquela história, sei não, tá difícil. Porque o entendimento do americano, o entendimento de Donald Trump, na cabeça dele, a ideologia dele é que Bolsonaro está sendo injustiçado. Ele botou isso na cabeça. Se está ou não, aí cada um tem o seu pensamento. Os bolsonaristas acham que sim, os lulistas acham que não. Mas o presidente americano está sendo injustiçado e eu não quero que isso aconteça. Bom, o que vem mas pela aí frente, será né? que não teria outros caminhos para trabalhar isso, em vez de atrelar isso à economia, né? O problema é esse, é que a gente aqui tem uma posição pró-Brasil, claro, ninguém... Mas ele lá tem uma posição diferente, né? É complicado. Complicado, muito complicado. Pois bem, o senador Marcos Duval, que é conhecido na intimidade lá pelos corredores do Senado como senador Piripirituba, não sei porquê, o pessoal chama ele de Piripirituba. Ele viajou para os Estados Unidos, saiu de Manaus com o passaporte diplomático, é o passaporte vermelho. Para você entender, eu tenho passaporte, a Chieta tem, qualquer um de nós tem, mas se você se elege deputado federal ou senador, vai para o Congresso Nacional, você tem direito ao passaporte diplomático. O que é isso? Facilita a entrada nos outros países, na imigração, desembaraços aduaneiros, uma série de fatores. Então ele estava proibido por Alexandre de Moraes de deixar o Brasil, desde acho que março do ano passado, aí pegou o passaportezinho vermelho, voou para Manaus, de Manaus foi embora para os Estados Unidos, está lá e deu declarações, gravou uma live, jogou na imprensa, a gente vê agora. Não existe lei porque ele está impedido de suspensão de passaporte diplomático de um senador em exercício. Ou seja, se eu estou em exercício, eu poderia até ter cometido um crime, mas ainda não fui julgado e condenado. Ou seja, a lei me garante ainda ter o passaporte. Vamos supor que eu tivesse cometido alguma coisa. O Alexandre, de forma monocrática, toma uma decisão de suspender o passaporte de Duval. Foram 2 delegados da Polícia Federal lá na minha casa, em Vitória, para pegar o passaporte. Esse, o diplomático. Não dá para abrir porque tem informações pessoais aqui que todo mundo sabe, né? Não dá para abrir. Bom, e aí, quando eles foram lá buscar, eu disse, não vou entregar. E a decisão do Alexandre ainda dizia que, na decisão que eles levaram lá, que se eu não entregasse o passaporte diplomático e o passaporte civil, era para me levar preso. Você sabe quando senador é preso? Senador é preso só quando está cometendo um crime inafiançável em flagrante delito. Isso aí ele tem toda a razão, sabe? Ele e qualquer um. Ele e qualquer um. Você não tem condenação, né? Como é que você vai proibir você de deixar o país? Não tem ainda uma investigação aprofundada. São coisas que estão ocorrendo no Brasil e que nos levam a uma reflexão. João Pessoa, a capital paraibana, recebe hoje a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Michele chegou, participa da inauguração da nova sede da Legenda em João Pessoa, ela preside o PL Mulher no país e chegou na solenidade agora há pouco, acompanhada do ex-ministro Marcelo Queiroga e do senador Efraim Moraes. Efraim não deve ficar naquela federação onde tem os tem um Ribeiro, fato não, muito novo, não né? é? Porque tem um fato muito novo. Chegou agora há pouco, está aqui, tem um destaque na imprensa hoje. Vamos ver, Guto, o que é que temos sobre João Pessoa, sobre Marcelo Queiroga. Está aqui. Direita na Paraíba terá a chapa do ano que vem, divulgada ainda hoje por Michele Bolsonaro. E ela disse agora há pouco que o candidato a governador Efraim. Pois é. E Queiroga ao Senado. Pois é, então é isso que eu estou dizendo. É um fato muito novo essa história de... Mas isso a gente vinha dizendo faz tempo. Lembra que a gente discutiu aqui? Essa federação Progressistas e União Brasil vai ter problema porque Efraim quer ser o comandante e Aguinaldo Ribeiro não dá murro em ponta de faca de jeito nenhum. E ele, quer dizer, ele já sentiu que tem que ser. Não tem ambiente para ele lá nessa federação. A federação vai ficar com Aguinaldo, com Lucas, com Daniela e com Enivaldo e está resolvido o negócio.
Agora vamos ver aí como é que reage o pessoal de Cunha Lima, o pessoal que também quer ter candidaturas, né? Pedro, etc. e tal. E o Wellington Roberto, o senador, o deputado federal paraibano, que já foi senador, se você não sabia, fique sabendo. Eu acho que o Wellington era suplente de Humberto Lucena, né? Quando o Humberto faleceu, ele assumiu, depois virou deputado federal. E está sem saber para que partido vá ainda. Por que será, hein? A imprensa também destaca, está aqui, marcha ré. Depois de elogiar a gestão do governador João Azevedo, o Wellington Roberto nega apoio a ele na eleição do ano que vem, porque diz que não sabe ainda para que partido vai. Tá meia pedra e meio tijolo, meio lá e meio cá. A minha avó dizia que o sujeito tem 2 canoas aqui dentro d'água, as 2 canoas vazias. Aí o sujeito bota um pé numa canoa e um pé na outra. Vai cair, viu? Uma das canoas vai para lá ou para cá, ele acaba caindo. Boca maldita. Vamos lá. Alexandre, você pensou que é Alexandre de Moraes? Não, é Alexandre Garcia. O jornalista Alexandre comunga do pensamento de que tem muita coisa errada sendo feita no Brasil, já disse isso aqui em outras oportunidades, e que as medidas cautelares aplicadas pelo ministro xará dele, Alexandre de Moraes, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, são cautelares que praticamente morreram. Vamos ver. A decisão de Moraes com cautelares restringindo o Bolsonaro parece que saiu pela culatra. Até o Globo fez um editorial criticando o Moraes. Um ex-presidente do Supremo, aposentado, não aguentou e botou a boca no mundo, dizendo que isso desgasta o próprio Supremo, que Moraes deveria estar num divã de psicanalista. E o voto de Fux foi simples, objetivo, claro, transparente, derrubando um por um os argumentos. Ficou mal até para os 3 que acompanharam o voto do relator. Carmen Lúcia, Zanin e Dino. Isso sem contar o problema inicial, né? Que o Supremo não é o tribunal natural para isso. O Supremo não é o tribunal natural para isso. Teve um filme faroeste, que Reginaldo estava me lembrando agora há pouco, cujo título era O Bom, o Mal e o Feio. Acho que era um faroeste, né, dos tempos de Reginaldo. Aí nós temos 3 Alexandres no programa de hoje. Alexandre de Moraes, o senhor ministro do Supremo, Alexandre Garcia, o jornalista, e eu quero anunciar Alexandre Moura para o Ponto a Ponto de hoje. Muito bem, empresário Alexandre Moura. Alexandre Moura vem falar sobre ciência e tecnologia, ele foi secretário, é engenheiro eletrônico, é capacitadíssimo para dizer se esse negócio de desligar o GPS pode, se um americano lá pode dar um clique assim no computador e deixar a gente sem internet, como é o uso da internet no nosso dia a dia e quantos equipamentos um celularzinho substituiu. Um papo interessante hoje. Demais. 7h30 da noite de hoje, 12h30, reprise amanhã. Cheta. Muito bem. Bom fim de semana para nós. Direto a Brasília agora, outras notícias da capital federal, Napoleão de Castro. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador do Em Dia. A gente volta de Brasília nesta sexta, fechando mais uma semana de acompanhamento político aqui direto da capital de todos os brasileiros. Nesta sexta-feira, nossa reportagem em Brasília destaca o anúncio feito pelo governo brasileiro de que 30 milhões de pessoas no país já emitiram a nova carteira de identidade nacional. Assim, com base em um único número do CPF, a carteira traz alguns itens importantes de segurança, como a questão da biometria. Pode ser emitida em qualquer estado da federação e tem 3 versões: em papel, no sistema digital com biometria e também na forma de cartão. O ministro da Segurança Pública e Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre os números e sobre esse novo momento na identificação dos brasileiros. A Carteira de Identidade Nacional nasce com o objetivo principal de solucionar a fragmentação do sistema de identificação civil e promover o pleno exercício da cidadania. Até então, cada cidadão brasileiro podia ter múltiplos números de identidade. O conhecido RG, um por estado,
o que abria caminhos para fraudes e equívocos e todas as suas consequências. São os destaques das informações de Brasília. Reportagem de Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. A seguir tem as notícias do esporte. 13 Souza se despedem da Série D neste final de semana e o Campinense Sub-20 busca vaga na final do estadual da categoria. Os detalhes depois do intervalo. Até já.